que é o HD? Hipótese diagnóstica, tá? Ou seja, pode ser o problema que estamos pesquisando, ou pode ser em cima da queixa do paciente. É muito importante, trabalhando essa parte de HD, que você sempre converse com o paciente. Nós somos profissionais, tá? Primeira coisa que a gente tem que ter em mente. E a gente precisa conversar com o paciente, porque às vezes o médico erra. Às vezes é a mão direita que está doendo e é a esquerda que o médico pediu. Às vezes ali na correria o médico dá um Ctrl C, um Ctrl V e coloca o exame errado. Isso eu já presenciei e muito, tá? Às vezes por causa da demanda, às vezes por causa da pressão. Então, a gente tem que conversar com o paciente primeiro para fazer uma dupla checagem. Todo o sistema de segurança, ele fala de um processo de feedback. E o feedback é um processo de confirmação daquilo que a pessoa vai fazer. E a pessoa precisa ter consciência do que ela vai fazer. Olha, o senhor entrou na sala. Olha, primeira pergunta que você pode fazer ao seu paciente: qual o motivo do exame? Porque se você perguntar o que você tem, você pode tomar uma resposta na lata. Ué, se você não sabe, eu vim aqui pesquisar e saber. Você vai tomar uma resposta indesejada. Então, a primeira pergunta que você pode fazer, e isso tem que ser perguntas fechadas, porque senão ele vai se prolongar falando e você vai perder tempo. Você fala assim: você sabe o motivo? O senhor sabe, a senhora sabe o motivo do exame? O porquê que o médico pediu esse exame? Ah, porque eu caí, porque eu bati. Faça perguntas fechadas. Dói em qual região? Ele vai te mostrar. Por quê? Porque em cima disso você consegue trabalhar melhor o seu posicionamento. Por exemplo, quando eu vou trabalhar, o primeiro posicionamento que a gente vai estudar é coluna cervical AP. Então aí, a primeira coluna que vocês vão ver, me acompanha aqui na tela, ó, posicionamento. Você vai colocar aqui, ó, coluna cervical AP, tá certo? É o primeiro posicionamento que você vai me acompanhar. Para que eu realizo esse tipo de exame? Primeiro, eu preciso visualizar fraturas. Nessa imagem aqui, por exemplo, eu tenho uma fratura, tá? Está aqui na setinha. Ó, o disco aqui, ó. E eu tenho uma pequena trinca aqui e uma pequena trinca aqui. Eu vou tirar para vocês visualizarem melhor. Então, é uma vértebra com uma fratura, tá? Na vértebra 6. Na C6, tá? Então, é uma fratura. Outra coisa, fratura por compressão pode ocorrer em vértebras, porque nós temos um empilhamento de vértebras, principalmente quando a pessoa cai de altura, quando a pessoa, vamos supor, cai do segundo andar até o terceiro andar, é onde a gente tem ali um histórico de vida, aonde ele vai colidir com o chão, e às vezes o primeiro contato com o chão são os pés. E aí vai ter fratura, às vezes, no calcânio, no pé, na tíbia e fíbula, mas vai impactar na coluna. Por quê? Vai ser um impacto muito forte. Então você pode ter uma fratura por compressão, acidentes automobilísticos, dependendo da forma que acontece a colisão, ou se a pessoa é arremessada, né? Principalmente aí motociclistas, ocorre esse tipo de fratura, fratura por compressão. Por quê? Nós temos um empilhamento de vértebras. E temos também aqui, ó, hérnia de núcleo pulposo. A gente trabalhou muito forte na aula passada em cima de patologias que envolvem herniação, porque a gente entendeu que as hérnias comprometem a nossa espinha, o nosso sistema nervoso central, tá certo? Então, a medula espinhal, ela é comprometida pelo fato desse núcleo pulposo aqui, que a gente chama de disco intervertebral, comprimir, tá, a região nossa de interesse. Então, aqui, ó, colocamos coluna cervical AP,
vai ter um campo lá na frente que vai estar escrito aqui, ó, HD. Você vai colocar assim, ó, fratura, fratura, compressão, hérnia, disco. Legal. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou abrir aqui toda a planilha para quem estiver sem ela, para que possa copiar os campos. Ó, posicionamento, chassi, posição do paciente, posição da parte, raio central, distância foco-filme, HD e alguma observação. Tudo bem? Eu vou deixar aqui, ó, vou deixar 2 minutos na tela para quem estiver só com caneta e papel, para que possa copiar esses campos aqui, ó. Porque nem sempre a minha combinação vai seguir essa ordem aqui. Às vezes eu vou começar por aqui, vou colocar um item para cá. Eu sou meio contra coisas sucessivas. Eu gosto de criar minhas regras. Tudo bem? Eu vou deixar vocês copiarem. O chassi, eu posso fazer ele de maneira panorâmica e eu posso fazer ele do modo... Então, ó, primeira coisa, panorâmico. O chassi ele vai ser o 18 por 24 na longitudinal, identificação do lado direito do meu paciente. Muito bem. Quando eu falo identificação do lado direito do paciente, lembrando que o paciente, eu quando visualizo, o paciente vai estar de frente para mim. Então, o direito dele vai ser o meu esquerdo. Tá certo? Então, na projeção, ele vai estar como se fosse posição anatômica. Ele vai estar frente a frente comigo. Então, a projeção do lado direito dele vai ser correspondente ao meu lado esquerdo. Então, 18 por 24 panorâmico. Quando... por que essa questão, pessoal? Vamos lá, vamos entender de vez essa questão. Quando eu trabalhava com filmes, hoje em dia é muito mais raro. Alguém aqui faz estágio em algum lugar que use filmes, faça revelação? É que essa portaria 453 são as normas regulamentadoras da nossa profissão. Então, 453, né? Certo. Quando foi no ano passado, surgiu uma nova portaria. É uma RDC. O que seria essa RDC? É a mudança da padronização. O que fala a portaria 453? A portaria 453, ela fala assim, ó, blindagem de sala tem que seguir essa norma. A porta tem que ter uma proteção nesse padrão. O vidro publífero tem que ter esse padrão. A blindagem de sala, a luz da câmera escura segue um padrão. O químico tem que seguir outro padrão. Processadora tem que ser tal. Então, assim, são padronizações de um serviço radiológico. Então, para eu abrir um serviço radiológico, eu tenho que seguir essas regras, eu tenho que cumprir. Tá certo? Eu como profissional e eu como serviço radiológico. Em 2020, agora no ano passado, houve uma mudança. E foi uma mudança até positiva. Só que a questão é que a literatura não está acompanhando essa mudança. Por exemplo, uma das mudanças benéficas, os serviços de radiologia não podem mais usar processadora manual. Tá? Existe aí um tempo para adequação desse processo, tá? Para que todos os serviços agora sejam de maneira digital. Não se usa mais processadora, químico, revelador, e isso vai ser retirado da nossa categoria, da nossa profissão. Com exceção, tá? Eu não sei se ainda eu preciso rever toda essa RDC dos serviços odontológicos, tá? Mas a mamografia é outro setor também que não pode mais usar químico e revelação. Então, praticamente, vocês não vão utilizar isso. Vocês vão chegar numa época de mudança. Só que nós temos um problema.
todo livro que vocês abrirem vai estar se referindo à divisão de filme. Por que que eu divido o filme? Aqui, ó, 24 por 30 na transversal, identificação do lado direito, primeira e segunda metade do chassi. Eu só utilizo divisão em filmes. Quando é digital, eu não uso divisão. Eu não preciso e eu não posso. Tá? Eu não posso. Por quê? Eu vou explicar todos os pormenores, tá, gente? Antes de a gente chegar a essa conclusão. Quando eu faço aqui a divisão de filmes, isso aqui, por que que foi criado isso? Para você economizar filmes. Eu posso utilizar um filme e fazer dois posicionamentos. Por quê? Por exemplo, esse filme aqui 18 por 24, um exemplo, ele sai para mim a cada película vamos dizer que seja R$ 2,50 cada película. Se eu pegar o 24 por 30, vamos supor ele sai a R$ 2,90. Então assim, com R$ 2,50, se eu fizer dois posicionamentos, eu gasto R$ 5, porque eu usei duas películas. Eu vou passar o filme duas vezes no químico, então vou usar aquele químico duas vezes. Agora, se eu pegar um mesmo posicionamento, dividir e fazer em um filme um pouquinho maior, eu vou gastar R$ 2,90 e eu vou gastar praticamente quase a metade do valor. Praticamente eu vou ter 40% de economia. Então é por isso que foi agregado isso nos serviços radiológicos quando se fazia a revelação. Quando tinha processador automática, isso ninguém conta pra gente. Eu vivi esse período. Só que existe um fator contra, que aqui a chance de você errar e ter que repetir o exame é muito grande. Porque no processamento, por exemplo, se você errar uma técnica, vamos supor, um posicionamento de coluna cervical, se você errar 5 kV 6 para mais ou 6 kV para menos, ou a imagem vai ficar escura, ou a imagem vai ficar muito clara. No digital, se você errar, você tem uma margem de erro de 10 a 15 kV para mais e 10, 15 kV para menos. Prática que você consegue corrigir, porque é só você padronizar, clarear ou escurecer a imagem. Ou seja, você não perde incidência, você não perde filme, você praticamente diminui o número de exposição e você não perde película. E principalmente essa pandemia, tudo aquilo que estava sendo mudado pausou. Então a gente não sabe que pé tá, se tá evoluindo, se não tá. Por exemplo, você implanta aqui, São Paulo, vamos por tudo digital. Aí você vai lá para a cidadezinha mais distante da cidade lá do... Nada contra, tá, pessoal? Eu amo o Nordeste, mas eu uso só pra gente ter uma ideia. Eu sou apaixonado, eu falo que eu sou um nordestino sem ter nascido lá. Vamos supor que você chega lá na cidade da Nossa Senhora da Bicicletinha Sem Freio. Lá no fundo da cidadezinha da Cruz Boa das Almas. É o vilarejo de Nossa Senhora da Bicicletinha Sem Freio. Você acha que um vilarejo, uma cidadezinha como essa, um serviço precário, eles vão ter condições de estar investindo no digital assim do dia para a noite? Sendo que às vezes a cidade não tem nenhum tomógrafo, não tem nenhum serviço básico de atendimento estruturado para atender a população. E muitas vezes o paciente ele tem que sair do vilarejo e ir para a cidade, para o centro mais próximo. Então, voltando ao conteúdo, nós temos aqui duas situações. O chassi 18 por 24 e o 24 por 30 dividido. Tá? Eu tenho que passar isso para vocês. No digital, o que que eu faço? No digital, você vai utilizar o filme que estiver disponível, tá? Tem lugares que só tem o filme 35 por 43. O que que eu faço? Usa o 35 por 43 e você vai colimar a área de interesse, tá bom? Por que colimar? Porque quanto mais você fizer colimado, sem que você perca estrutura, tá, gente?
melhor vai ser o seu feixe de radiação e muito mais bonito será o seu exame, tá? Porque você vai ter ali um feixe mais colimado e de melhor colimação. E quando você abre muito o feixe de radiação, a radiação fica mais dispersa, você aumenta o nível de radiação secundária, então você expõe mais o seu paciente e você aumenta a área de radiação secundária dentro da sua sala de raio-x. Então você não faz um mal só para o seu paciente, você faz um mal coletivo, tá? Você faz um mal para você e para o seu paciente, tá? Então, às vezes, alguns serviços radiológicos, eles têm os tamanhos dos chassis de acordo. Tem o chassi 18, tem o chassi 24, tem o chassi 35 e o 43. Se tiver o 24 por 30, pode usar também, não tem problema. Por que que eu não posso dividir o plate digital? Porque o plate, ele faz um cálculo que se chama, alguns fabricantes se chama LGM, que é o cálculo de dose que o plate recebeu. Ele faz uma documentação sobre isso e fica armazenado nos dados. Se você faz duas exposições, como é que eu vou saber? Existe um limite de exposição que corresponde se a sua imagem está de boa qualidade ou não. Cada fabricante tem um número diferente. A Fuji tem um, o Agfa tem outro, a Konica tem outro padrão, é uma numeração diferente. Eu sei que são numerações que mostram o nível, se a dose foi proporcional à estrutura que você utilizou ou não. Ali é o seu parâmetro para ver se você precisa melhorar a técnica, se saiu granulado. Por que que saiu granulado? Ah, porque eu usei uma técnica que não está correspondente ao padrão do fabricante, tá? Então, eu tenho esse fator. Se eu fizer duas exposições, não tem como eu saber se eu utilizei a técnica correta ou não, tá? Então existem placas de fornecedores de empresas diferentes que são mais sensíveis à radiação, outras não, tá? Existem uma diferença, tá? É muito aproximado às técnicas, mas tem alguns que precisam de 10 kVs a mais, outros não, tá? Vai depender da sensibilidade do material que é utilizado pelo fabricante, tá certo? Então, assim, vamos voltar aqui para a planilha. Chassi. Nós vamos colocar, ó, 18 por 24. Aí vocês colocam assim, ó, L, que vocês vão saber que é longitudinal. E vocês colocam assim, barra panorâmico, pan. 24 por 30. Aí vocês colocam T de transversal, barra div, de dividido. Vocês vão criar o seu próprio material. Vocês vão ver, vocês nunca mais vão ter problema com literatura, com posicionamento, porque vocês estão criando o material de vocês. Chega de ficar consultando o material dos outros. Beleza? Show de bola. Então, 18 por 24, 24 por 30 dividido. Legal. Qual é a parte que nós vamos utilizar quando for dividido? A primeira metade, tá, gente? Sempre quando nós realizamos duas incidências, a primeira sempre corresponde à posição frente ou à principal posição, que é a primeira. Então, aqui, ó, aonde tem a identificação, que é o lado direito do paciente, eu utilizo a primeira metade do chassi, tá bom? Que é sempre do meu lado esquerdo, para eu que estou visualizando a radiografia. Beleza.
dar seguimento aqui. Vamos à posição do paciente. Como eu vou posicionar o meu paciente? Eu posso realizar esse posicionamento, ele pode ser feito tanto no posicionamento em ortostático, como no posicionamento em decúbito dorsal, ou seja, tanto na estativa como na mesa, tá? Os dois vão sair perfeitos se bem posicionados. Não há praticamente alteração. Não vai influenciar no diagnóstico, tá bom? Podem ficar tranquilos, pode ser feito das duas formas. Legal. Então, em último caso, eu tenho um macete. Vamos supor, se o paciente não estiver bem, eu vejo que ele está com um pouco de tontura, eu vejo que ele não está muito lógico, eu tenho medo que ele caia na sala. Pega, geralmente toda sala de raio-x tem um banquinho ou tem uma cadeira. Senta o paciente na cadeira e posiciona na estativa. É como se você posicionasse ele da maneira ortostática, você vai seguir o mesmo padrão, tá bom? Então, na literatura não fala a opção sentado, mas na prática eu vivo isso e funciona. O paciente está de cadeira de rodas, tá grogue. Coloca ele na cadeira de rodas, encosta na estativa, faz ele sentadinho, dá para fazer. Macete do dia a dia. Você economiza tempo, você evita queda, você evita problemas e você acelera o processo dentro da sua sala. Legal. Aí eu preciso seguir, é igual receita de bolo, pessoal. Eu preciso alinhar o meu paciente. A estativa tem a linha central, a mesa também tem a linha central. Então eu vou alinhar o meu paciente, olha só, lembrando que o plano médio sagital do meu paciente divide o meu paciente do lado direito e do lado esquerdo. Então o que que eu vou fazer? Essa linha central aqui, ó, eu vou alinhar com essa linha aqui, ó, a linha central da mesa. Por quê? Se eu fizer isso, não corre o risco de o meu paciente ficar mais localizado para a direita ou para a esquerda. Ele vai estar centralizado no filme, tá bom? Então eu utilizo esse recurso. Alinhei o plano médio sagital com a linha central da mesa ou a linha central da estativa, eu concluí esse primeiro processo. Professor, LCM e LCE. L de linha, C de central e M de mesa. LCE, linha central da estativa. M, mesa, E, estativa. Vamos lá, vamos para a planilha. Como que eu vou colocar isso? Vamos lá. Vamos pegar a planilha aqui. Então aqui, ó, posição do paciente. Você vai colocar assim, ó. ORT de ortostático ou DD. De quê? De decúbito dorsal. Então, primeira coisa, vou fazer com o paciente ou na posição em pé ou na posição deitada. Ortostático ou decúbito dorsal. Próximo passo, você vai colocar assim, ó, PMS, que é o plano médio sagital. Aí você coloca assim, ó, na LCE ou LCM. O que isso significa? Eu vou deixar o meu paciente em pé ou deitado, ortostático ou decúbito dorsal, plano médio sagital na linha central da estativa ou linha central da mesa. Legal. Posicionei o meu paciente. Agora já escolhi o chassi, já coloquei a posição da parte. Agora eu vou cuidar da parte final do meu posicionamento. Então, ó, os membros superiores eles vão estar estendidos aqui ao longo do corpo dele, tá? Não pode estar dobrado nem nada, ele tem que estar o mais confortável possível.
A cabeça do meu paciente, ele precisa estar estendida, tá? O mento e a base do crânio, eles vão estar perpendicular à mesa ou estativa. Professor, agora complicou, não entendi foi nada. Vamos lá. Por partes. Essa é a parte mais importante. Primeiro, nós devemos elevar o queixo do meu paciente. Aqui eu tenho a estrutura do mento. Aqui atrás eu tenho a estrutura da base do crânio, que é o final do occipital. Esses dois, eles têm que estar numa linha reta. Por quê? Para não ocorrer sobreposição. Eu vou mostrar para vocês o que acontece se eu não seguir esse passo aqui de alinhamento da base do crânio e o mento. Os dois têm que estar na mesma linha, como se eles estivessem na perpendicular. Isso é um fator muito importante que vai influenciar no teu exame, tá? Isso vai influenciar diretamente no teu exame. Muito bem. Aí, o que acontece? É importante você observar que o crânio não pode ter rotação, não pode virar. Tem paciente que parece que tem um encosto no corpo, ele não para quieto. Se você vê que ele não é colaborativo e ele está na estativa, leva para a mesa. Põe na mesa e tenta fazer o posicionamento, tá? Mas é muito importante que você cumpra essa linha do mento e da base do crânio. Legal. Cheguei a essa conclusão. Bacana. A borda superior aqui do chassi, ó, sempre, pessoal, no começo é muito importante que quando você posicionar o paciente aqui na estativa, abra aqui, ó, você vai posicionar o chassi bem no meio da estativa e vai fechar, tudo bem? Como que eu vou saber se a minha área de interesse aqui vai corresponder ao filme? Simples. Você vai direcionar o raio central, que vai ser aqui, ó, na altura de C4. Aí você abre toda a colimação e faz o raio central coincidir com o centro do filme. Se o raio central daqui coincidir com o centro do filme com a estativa aberta, você não vai cortar a estrutura. Porque você vai pegar a parte superior, não vai cortar, ó, 3 centímetros acima do conduto auditivo externo, que é acima do ouvido, ó. Aqui é o ouvido, conduto auditivo externo. Você vai colocar 3 centímetros acima, que vai corresponder à borda superior do chassi. E a borda inferior, ó, vai pegar aqui, ó, na altura da fúrcula external, ó. Então, você vai pegar aqui, ó, toda a cervical desde a C7 até a atlas axis e você ainda vai pegar um pouquinho de crânio. Vai até sobrar estrutura se você posicionar direitinho, ó. Não vai ter como você não enquadrar toda essa estrutura, tá? É só seguir essa base. No começo a gente sente dificuldade, então você coloca a linha central aqui, ó, abre toda a colimação e coloca a linha central no centro, correspondendo ao centro do filme. Não tem erro, tá, gente? É por isso que existe a linha central. Primeiro, para que você direcione ao centro da estrutura. Você correspondendo ao centro da estrutura, você corresponde ao centro do chassi. Não tem como dar errado, tá bom? Foi projetado para ser feito assim. É que alguns profissionais já têm habilidade, repete isso todos os dias, a gente já tem um processo chamado olhômetro. A gente já consegue ver mais ou menos se vai cortar ou não. A gente já tem umas bases de cabeça. Mas no começo, faz assim que dá certo. Não tem como dar errado. Como eu vou descrever isso aqui na minha apostila? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu venho aqui. Opa. Eu vou colocar aqui, ó. Posição do paciente, posição da parte. Então aqui, ó. Eu coloco assim, ó. MM. O que significa MM, professor? É aquele chocolatinho? Não. Membros. MM é membros. SS superiores. MMSS ao longo do corpo. Primeiro item. Segundo item.
mento alinhado com base do crânio. É só marcar aqui, ó, 2 itens. Membros superiores ao longo do corpo, MMSS. Mento alinhado com a base. Legal. Agora, próximo item, raio central. O raio central nós vamos trabalhar. Tem livro que fala que é 10 graus. Tem livro que fala que é 15. Tem livro que fala que é 20. Por quê? Alguém tem alguma ideia sobre isso? O paciente que eu posicionei, ele pode ter o pescoço mais curto e ou pode ter mais alongado. Isso vai depender do paciente que eu tenho. Então, tem pessoas que parece que não tem pescoço, que é achatado ali. Tem pacientes que tem um pescoço super alongado. Tem paciente que é mais magro. Tem como é que eu posso dizer? Ele tem ali a região o índice de massa corporal magro. E tem pacientes que já têm uma massa corporal maior, que são mais gordinhos. Então, assim, para cada paciente se aplica um método, tá? Então, entre 10 e entre 20, ele vai enquadrar todas as situações. Pacientes de pescoço mais curto, paciente mais alongado, pacientes magros, pacientes com maior massa corporal, todos estão dentro desse limite. Então, de 10 a 20 graus vai ser a angulação, tá bom? Qual é o sentido? Sentido cranial. Tá aqui, ó. Eu vou angular a minha ampola sentido ao crânio do meu paciente, de 10 a 15 graus, e ele vai entrar aqui, ó, na altura da vértebra C4. Professor, como é que eu vou identificar a vértebra C4? E distância foco-filme, 1 metro. Tá certo? Ou tem livro que ele é mais abrangente, fala assim, ó, no centro da estrutura da cervical. Aonde é o centro da estrutura da cervical? Eu tenho 7 vértebras. 1, 2, 3 superior, vértebra 5, 6 e 7 inferior. Qual é a do meio? A C4. Então ela vai ser a minha vértebra central da região que eu vou estudar. Importante, pessoal, eu nunca vou conseguir ver todas as vértebras no posicionamento frente, no posicionamento anterior. Então, o que eu faço? Não tenho o que fazer. Esse posicionamento ele foi projetado. Ó, aqui eu tenho um paciente com uma cervical mais alongada. Então, eu consigo ver a partir de C2. Consigo ver aqui, ó, a segunda vértebra. Aí vem terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. Por mais que você consiga angular, você não vai conseguir ver. Olha só, aqui na minha imagem, dá uma olhada. Eu tenho o mento, ó, que é a região do zigomático. Ele vai estar... Ó a direção que ele está, ó. Então, o que acontece? Automaticamente, a região aqui da maxila... da região do mento vai cobrir essa vértebra. É natural, é anatômico. Não tem o que fazer. A projeção é assim, entendeu? Quando eu precisar ver as duas vértebras aqui, ó, C1 e C2, que é atlas e axis, eu tenho um posicionamento específico para ver essas duas. Mas, no posicionamento comum, eu vou ver a partir da segunda vértebra até a sétima. E vou pegar também uma torácica de quebra. Então, tem pacientes que eu não consigo nem ver a segunda, eu consigo ver a partir da terceira vértebra. Da terceira à sétima e a T1 aqui embaixo. Tá bom? Então, isso é um processo natural. Professor, quando eu sei se eu tenho que angular 10, 15 ou 20 graus? Simples. Macete está aqui, ó. Vou te ensinar. Você vai aplicar na prática. Quando a gente estiver em sala, eu vou ensinar isso na prática para vocês. Vocês nunca vão errar esse processo. Olha lá. Tá vendo aqui, ó, o mento do paciente? Eu tenho essa linha aqui do zigomático, ó.
vai ter essa projeção. A mesma angulação que for o mento do paciente pode angular a angulação da sua ampola. Porque essa angulação aqui, ó, vai ser correspondente à base do crânio. Eu tenho que ter aqui, ó, essa linha aqui do occipital e a linha do mento. Ela tem que estar, ó, alinhada. Às vezes o paciente consegue subir bem o queixo. O que ela vai fazer? Ela vai ficar reta. Opa, não está reta não, mas tudo bem. Mas tem paciente que não consegue elevar muito o queixo. E às vezes o paciente está com dor. Ele não vai conseguir elevar o mento. O que eu faço? Ao invés de pedir para ele levantar o queixo, eu vou angular aqui. Por isso existe essa variável de 10 a 20, porque às vezes o paciente não consegue levantar o queixo. O que eu faço? Angulo mais. Para quê? Para compensar o que ele não consegue elevar o queixo. Então, ó, é só você pegar essa linha aqui, ó, e deixar o seu raio central aqui, ó. Se você deixar paralelo à linha do mento e da base do queixo, não tem como errar. Porque essa é a sua base de referência, a base do crânio e a base do mento. O que isso vai mudar? Olha a sua imagem aqui, ó. Aqui você tem o mento. Grosseiramente, como nós falamos, o queixo ou a mandíbula. Ela está sobreposta, olha a linha que está passando aqui atrás, ó, o occipital. Então as duas linhas estão se encontrando. Sendo assim, as duas se encontrando, eu consigo ver, ó, tudo isso aqui, ó. E se elas não se encontrarem, professor, o queixo vai vir aqui embaixo, ó, e vai cobrir a região de interesse, se eu não elevar o queixo. Tá? Então, essa angulação vai ser também de acordo com quanto o paciente consegue elevar o queixo. Também vai ser proporcional à anatomia dele. Tem anatomia que não permite o paciente elevar o queixo, né? Os chamados pescoço curto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar uma maior quantidade de angulação para compensar a limitação do meu paciente. E eu consigo ter uma projeção que seja aceita, que seja uma projeção correta. Muito bem. Distância focofilme, daqui da ampola até o receptor de imagem, que é o filme, que vai estar atrás do paciente na estativa ou na mesa, 1 metro. Vai ser padrão. Professor, como é que eu vou colocar isso lá na minha planilha? Vamos lá. Raio central, você vai colocar assim, ó. Não precisa nem colocar angular, põe assim, ó. Cranial, 10 a 20 graus. Aí você coloca assim, ó. C4. Então você vai colocar aonde vai entrar o raio central e quanto você angulou. Distância focofilme, também falei, ó. 1 m, 1 metro. Pronto. Você agora tem todas as informações que você precisa em uma planilha. Você não precisa ficar virando um monte de página de posicionamento. Tá tudo aqui, ó. Chassi 18 por 24, L de longitudinal, barra pan, panorâmico. 24 por 30, transversal, barra, dividido, div. Pronto, já sei que eu posso fazer com qualquer um dos dois. Posição do paciente, ele vai estar em ortostático ou decúbito dorsal, ORT ou DD. Plano médio sagital na LCE ou LCM, linha central da estativa ou linha central da mesa. Posição da parte do paciente, os MMSS ao longo do corpo, que são os membros superiores ao longo do corpo. O mento do meu paciente vai estar alinhado com a base do crânio. Angulação de 10 a 20 graus na altura de C4. Distância focofilme, 1 metro. Quais são as possíveis patologias que eu vou visualizar nesse exame? Fratura, fratura de compressão, hérnia de disco. E aqui, ó, esse campo, observação.
você vai colocar a observação que você quiser. Uma observação que você achou importante, um macete. Por exemplo, essa angulação do mento com a base do crânio, você pode descrever com as suas palavras, para você lembrar, para te dar um feeling positivo. Agora eu preciso explicar para vocês. Olha só, antes de entrar nesse conceito aqui, eu quero mostrar uma coisa. Aqui eu tenho um posicionamento correto que eu tinha falado para vocês. Olha aqui, ó. Ó, o mento sobrepondo a base do crânio. Porque eu fiz a angulação correta, eu alinhei o mento com a base do crânio aqui do occipital, eu consegui, ó, ter uma ótima visualização. A partir do momento que eu não faço isso, vai acontecer isso aqui, ó. Eu vou ter a região da cervical, ó onde o mento está vindo, ó. Quase na região de C4, aqui embaixo, ó. E ó a base do crânio onde está. E aí? Vocês conseguiram ver a diferença? Posso te falar de onde eu tirei essa imagem? Vocês não vão acreditar. Livro americano, Boltrager. O padrão de cervical que eles fazem é assim. Nós aqui no Brasil fazemos assim. Eles publicaram a Bíblia da Radiologia, que é o principal livro de radiologia. E é o nosso posicionamento e é o posicionamento deles. Por isso que eu falo, gente, tudo que tem nos livros americanos é muito mais aprimorado no nosso país. Nós temos assim uma qualidade na parte de medicina que vocês não têm noção. Tem muito posicionamento que não existe nos Estados Unidos, que existe aqui no Brasil, que foi desenvolvido aqui. Então vai ter livro que não vai ter posicionamento, você vai falar, por que que não tem? Porque foi desenvolvido aqui e o livro foi escrito lá. Tá certo? Ó a reação da avaliadora. Será que o exame tá bom? Não tá. Tá? Se você fizer um exame desse aqui em qualquer lugar aqui no Brasil, o médico vai te chamar a atenção, o supervisor do serviço radiológico vai te chamar a atenção, tá? Porque o ideal é você fazer angulação para você visualizar, ó, pelo menos aqui você consegue ver até C2. Olha a qualidade, ó como fica bonito. Olha comparado o outro exame. Tá muito inferior. A qualidade não tá legal. Você não consegue ver. Você consegue ver, ó, C4, C5, C6 e C7. Tá horrível. Então, ó, vetado. Pode ser certo nos livros, mas pra gente o nosso padrão de qualidade está inaceitável. Tá bom? Então, nosso padrão vai ser esse aqui, ó. Certo, pessoal? Professor, a angulação não vai causar distorção? Não. Por quê? Lembra da curvatura da coluna cervical que a gente tem? Então, vai ser proporcional. Então, vai evitar essa distorção de imagem. Então, não tem problema, porque já existe a curvatura normal da cervical. Aqui nesse exame, visualizações, ó, vértebras C2, C3, C4, C5, C6 e C7. Aqui, ó, aonde eu tenho a primeira costela, olha só, eu tenho uma junção, já é a primeira torácica, certo? Então aqui eu já tenho a primeira vértebra torácica aqui. Então eu tenho que pegar, para um exame de boa qualidade, a minha radiografia ela tem que pegar desde aqui, ó, da base da clavícula, pegar algumas vértebras torácicas para que o exame fique de boa qualidade e eu tenho que pegar a base do crânio. Tá? Eu tenho que ter toda essa estrutura, tem que ser um exame colimado, centralizado, tá? E aqui, ó, o que que eu visualizo numa cervical frente? Olha aqui, ó, o mento e olha a região aqui, ó, da linha posterior aqui, ó, da base do crânio. As duas alinhadas. Então eu tenho aqui, ó, o disco intervertebral, está aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, essa região aqui, ó, eu tenho a parte do disco, da região de C4. E aqui eu tenho o pedículo da vértebra cervical. Oi,
Eu consigo ver só a C2. A C1 eu não consigo. Então, para complementar isso, eu vou utilizar a Atlas Axis. Só que existem outros posicionamentos, se eu não conseguir ver na Atlas Axis, que podem substituir a transoral. É interessante isso. E a gente vai ver mais à frente. A gente vai ver ainda na parte de cervical. Então aqui, ó, eu tenho pedículo e eu tenho aqui o processo transverso, ó. Essas bolinhas aqui, ó, anteriores, é tudo processo transverso. Aqui eu tenho a vértebra C7, que nós chamamos de vértebra proeminente. Tá vendo essa sombra aqui, ó, mais escura, no centro da vértebra, de todas as vértebras, é o esôfago. Tá? Essa sombra escura aqui, bem no meio das vértebras, é a região do esôfago passando o ar. Ele vai se projetar bem no centro da coluna cervical e da torácica, e assim por diante. Eu consigo ver essa sombra de ar passando. É aquilo que eu sempre falo. Uma radiografia fala muito mais do que só ossos. Eu consigo ver muito mais estruturas. Tá? Bem, então, hoje eu vou parar por aqui. Hoje a gente só conseguiu ver um posicionamento porque a gente alinhou algumas coisas sobre a matéria e a gente viu muita parte técnica. Algumas coisas que eu expliquei para vocês, que vocês vão se deparar com isso no estágio, vocês vão se interrogar: meu, para que eu estudei tudo isso, sendo que a lei mudou? Tá? Então é importante deixar vocês conscientes disso. Beleza, gente? Então eu vou encerrar a aula de hoje por aqui.